Olá, seja bem-vindo e bem-vinda para a nossa quinta vela de Hanukkah, a noite da virada, como eu falei ontem. Então hoje temos uma aula muito especial, no qual a gente vai falar sobre, pelo menos planejei falar sobre a ideia da força feminina, como isso tem a ver com o nosso trabalho espiritual e também como isso está ligado com a fórmula dos milagres. Ok? Então, sem delongas, vamos fazer o acendimento das velas, e as canções de Hanukkah e depois vamos fazer o nosso estudo. Ok? Então, meditamos ser uma única alma, um único coração. Hoje a gente conecta com a ideia, a revelação da luz de Tiferet no recipiente de Netzach, a luz da beleza que se revela na perseverança. Ontem foi o contrário, e agora a gente está começando a entrar em ordem onde a luz está em cima e o recipiente está embaixo. Vou explicar um pouquinho mais durante a aula, pelo menos, se Deus quiser, o seu plano. Então, te pede para conectar cada um de nós com os milagres que a gente precisa, nossos amigos do grupo fechado do Facebook, para os nossos alunos da nossa comunidade. Quem postou os seus pedidos de milagres, eu estou rezando por vocês. Espero que também vocês estão rezando por mim. E isso já gera uma tremenda e importante sinergia. E também estou rezando de forma geral para todo mundo, que a gente tenha milagres e maravilhas na nossa vida, que a gente conecte com a elevação de consciência necessária para fazermos a nossa correção espiritual. De resto, os milagres fluem. Vamos fazer as duas bênçãos do acendimento de velas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu mitzvotav vetzivanu lehadik ner Chanukah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Podemos já sentar, vamos começar com as canções de Hanukkah. Primeira canção, הנרות הללו. הנרות הללו אנחנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה על ידי כהניך הקדושים וכל 8 ימי חנוכה. הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד כדי להודות ולהלל לשמך גדול על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועתך. Segunda canção, 6 versos, Maosu, começamos com Chesed. Maosu Yeshuati Lechanai Leshabeach Tikon Beit Tefilati Vesham Toda Nezabeach Le'et Achin Matbeach Mitzaram Nabeach Az Egmor Beshir Mizmor חנוכת המזבח, אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח, גבורה. רעות צבא נפשי, ביגון כוחי קהילה, חיי מררו בקושי, בשיעבוד מלכות עגלה, ובידו הגדולה הוציא את הסגולה, חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במצולה. חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במצולה. תפארת
ברכות הביא אני, וגם שם לא שקטתי, ובנוגס והגלני, כי זרים עבדתי, ויל על מסכתי, כמעט שעברתי, קץ בבל זרובבל לקץ 70 נושעתי, קץ בבל זרובבל לקץ 70 נושעתי, נצח קרות קומת בראש ביקש, הגגי בן המדתם, ונהייתה לו לפח ולמוקש, וגאוותו נשבתה, ראש ימיני נישאתה, ואויב שמו מחיתם, רוב בניו וקנייניו, על העץ תליתם, רוב בניו וקנייניו, על העץ תליתם. הוד יוונים נקבצו עליי, אזי בימי חשמנים, ופרצו חומות מגדלי, וטימו כל השמנים, ומינות ארקנקנים, נעשה נס לשושנים, בני בינה ימי 8, קבעו שיר ורננים, בני בינה ימי 8, קבעו שיר ורננים. יסוד סוף זרוע קודשך, וקרב קץ הישועה, מקום נקמת דם עבדיך, מאומה רשעה, כי הלכה לנו הישועה, ועם קץ ימי הרעה, דחי אדמון בצל צלמון, הקם לנו רואה שיבה, דחי אדמון בצל צלמון, הקם לנו רואה שיבה. מי יזמור שיר חנוכת הבית לדוד, הלא ממך אדוני כי דילתני, ולא שימחת ולא שימחת ולא שימחת אויבי לי, אדוני אלוהי שבעתי אליך ותרפאני, אדוני העלית משול נפשי, חיתני מיד דיבור, זמרו לאדוני חסידיו והודו לזכר קודשו, כי רגע באפו חיים ברצונו, בערב ילין בכי ולבוקר רינה. ואני אמרתי באשלוי, בעלמות לעולם, אדוני ברצונך העמדת להררי עוז, הסתרת פעמך הייתי נבהל, אליך אדוני אקרא ואל אדוני אתחנן, מה בצע בדמי ברדיתי אל שחת, היותך עפר היגיד עמיתך, היגיד עמיתך, שמע אדוני וחונני, אדוני יהיה עוזר לי, הפכת מזבדי למחולי, פיתחת שקי ותעזרני שמחה, למען יזמר לך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם לעולם מודך, לי 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 לה 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 Hanukkah Sameach! E agora vamos para o nosso estudo. Aliás, se você por um acaso está vendo a transmissão assim na hora, 7 horas, e você perdeu alguns minutinhos, não se preocupe, no final dessa transmissão você pode esperar um pouquinho, o YouTube posta o vídeo como se fosse um vídeo normal, aí você pode pegar
do início às bênçãos, ao sedimento de velas e as canções. Okay? Então agora vamos para o nosso estudo espiritual, para ajudar a fazer esse download de energia e também aprender mais um passo, nossa fórmula de milagres. Vamos lá. Ok, vamos fazer então o nosso estudo de hoje, da nossa quinta noite de Hanukkah, quinta vela de Hanukkah, a noite da virada, e claramente virada porque primeiro a gente passou da metade, mas tem uma outra questão que a gente fala que agora é a luz de Tiferet que se revela em Netzach. Quem conhece a Sefirot entende que até agora as Sefirot de Malchut, Yesod, Hod, Netzach, a luz delas se revelaram nas Sefirot superiores, que estão acima delas. Agora está começando a entrar na ordem certa, que a luz que está em cima se revela no recipiente que está embaixo. A luz de Tiferet se revela no que está debaixo dela, que é Netzach. Amanhã vai ser a luz de Gvurah, que se revela em Hod. Depois vai ser a luz de Chesed, que se revela em Yesod. E o último dia, a oitava noite de Hanukkah, vai ser a luz de Binah, que se revela no inferior, que é Malchut, que é o certo de fazer. Então a gente está entrando em ordem. E hoje eu quero falar sobre Yehudit. Eu acho que ontem eu falei errado, eu falei Yael, mas na verdade é Yehudit que eu quero falar. Tá? Yehudit, ela é uma mulher famosa da época de Hanukkah. Naquela época, antes de começar toda essa questão de templo sagrado e defamar os olhos e tal, e a rebelião contra os gregos, tinha uma questão que os gregos eles conquistaram a Terra Santa e eles estavam meio que impondo suas leis e suas questões espirituais, vamos dizer assim, ou questões não espirituais, na verdade. E uma das leis que eles tinham é que cada mulher que casava, ela, na sua noite de núpcias, primeiro ela tinha que ir lá para um sacerdote espiritual deles, ter relações com ele, e só depois ela tinha permissão de voltar para o marido e ter relações com o marido. Era, claramente, isso é um problema terrível, certo? De todos os aspectos. E do ponto de vista espiritual, é o pior problema de todos. Mas, na época, as pessoas estavam com muito medo, no final das contas, falaram, olha, poderia ser pior, eles poderiam estar, sei lá, matar todos os homens e pegar todas as mulheres como escravas e matar os filhos. Poderia ser bem pior. Então, sabe o que? Por enquanto é isso, vamos lidar com isso, certo? Vamos lidar com essa questão. Daqui a pouco, sabe, se piorar, vamos ver, mas de repente também pode melhorar e meio que aceitar a situação, certo? Então a gente também pode julgar muito, mas na real, nas nossas vidas a gente também tem situações que não são exatamente essas, mas são parecidas. Então, um exemplo, uso de plástico. Acho que todos nós sabemos que plástico está destruindo o planeta Terra, está num ponto de que não tem mais retorno, a gente não tem mais como parar a destruição que foi feita, a gente agora pelo menos pode parar de destruir mais e tem que pelo menos pensar como a gente pode fazer para lidar com as consequências, certo? Porque nesse momento a gente está só aumentando o problema e não tem ninguém está lidando com as consequências. Uma das consequências é que, por exemplo, toda a comida do mundo hoje em dia tem micro pedaços de plástico dentro delas, tá? Que a gente come tem plástico. Porque tudo que a gente se alimenta veio de uma fonte, no final das contas, se alimenta de uma coisa que tinha plástico lá dentro, que foi jogado no oceano. Essa é a realidade, ponto. Você pode ser desagradável ou não. E aí a gente vai sei lá, num hotel, uma coisa assim, e tem sei lá, por exemplo, você pode pegar um croissantzinho, e você tem um potinho de mel que é feito o quê? De plástico descartável. Que, inclusive, sabe que dessas coisas de plástico descartável, eles... Desculpa ser chato, mas é verdade. O plástico que é reciclável, na verdade, não é reciclado. 90% não é, porque eles não têm como lidar com isso. Então, grande parte, tipo, mais de 80% do plástico reciclado, ou que é para ser reciclado, é enviado para a China. Então, tudo que a gente comprou da China, made in China, aí vai num navio gigantesco que polui horrores o oceano e o ar e tudo. E aí chega na China e eles não têm como lidar com tanto plástico e não têm como reciclar, então eles jogam isso no oceano de volta. Isso que está acontecendo, tá? Não estou sendo uma teoria da conspiração. Está acontecendo, é só se informar um pouquinho. E aí vem a questão de você, de repente, vai ter que usar, ou você vai comer o seu coração cru, ou você, vou pegar um pedacinho de mel para mim. Esse pedacinho de mel que eu vou pegar uma caixinha de plástico, essa caixinha de plástico não faz a mínima diferença. Ela não faz a diferença porque, a gente vai ver já. Ela faz diferença, mas a gente pensa que não faz.
Então talvez você é super consciente e não usa mais nada de plástico e tá ótimo, mas eu digo para você no dia a dia é muito fácil cair. Quase tudo é usado com plástico, certo? E se você usa plástico, etc., não significa que você é uma pessoa ruim. E se você não usa plástico de forma alguma, não significa que você é uma pessoa boa necessariamente. Mas eu estou dando esse comparativo porque a gente não pode julgar. Nossa, que coisa horrível! A gente também faz coisas destrutivas, certo? Tem uma razão pela qual a gente aprende sobre isso. Então o que acontece? Chegou o casamento dessa tal de Yehudit. Ela é casada com um homem muito elevado. E no dia do casamento dela, chegou no casamento, todo mundo lá olhando, ela se despiu, tirou assim, ó, ficou nua na frente de todo mundo. E as pessoas ficaram, como assim? Que é isso? Sabe? Uma coisa que não se faz, uma mulher tem que ser modesta, ela tem que estar coberta, e no dia do casamento todo mundo está vendo ela nua. E foi uma comoção tão grande que pessoas começaram a falar, não, tem que matar ela, tem que apedrejá-la, que tipo de mulher é essa e tal. A mulher falou o seguinte, se quer matar, pode matar, mas é engraçado que você se importa muito com o que você viu. Mas se eu não tivesse tirado minha roupa, o casamento ia acontecer e vocês iam me levar felizes para aquele sacerdote para ter sexo comigo, mas vocês não estão vendo isso, né? Que é bem pior eu ter um relacionamento com esse homem horrível, essa criatura, esse demônio horrível, em termos físicos, emocionais, psicológicos e espirituais, mas não falo, vocês me viram no ar, não, isso é horrível. E de repente as pessoas ficaram tocadas. E começaram a entender que eles têm que ter um chamado aqui. Porque o que a gente não vê, tá tudo bem, certo? Eu não vejo como esse pedacinho de plástico vira veneno que o meu filho, Shalom, o filho de alguém pode comer. A gente não vê isso, certo? A gente não vê esse lixo. Até quando hoje em dia você vê um vídeo na internet, uma coisa assim. Então eu vi o vídeo, então, nossa, mexeu comigo, mas será que realmente eu entendo? Será que eu penso sobre isso? Então a questão não é plástico, para ficar bem claro. A questão é mais profunda que o plástico. Eu não tenho aqui uma solução para o plástico hoje em dia, então eu não venho aqui pregar para você um problema sem solução. A questão é o seguinte. A Yehudit, ela representa a força feminina, certo? Inclusive, Yehudit, ela tem exatamente o mesmo valor numérico da palavra Ha-Nefesh. Ha-Nefesh, a gente aprende isso nos cursos de Kabbalah, especificamente o curso nível 4, que tem 5 níveis da alma. A alma não é um bloco de luz, ela tem várias camadas. E o nível mais inferior chama Nefesh. E o valor numérico da palavra Ha-Nefesh, que significa tipo a Nefesh, ou a alma, né? É o valor numérico da palavra Yehudit, mesmo valor numérico. E não é à toa. Agora, por que a Nefesh? Por que tem um a antes? Poderia ser Nefesh, simples. A gente sabe que tem uma razão e nada é à toa. Vamos ver se a gente vai chegar lá. Então, a mulher, do ponto de vista espiritual, a Kabbalah, ela representa o coração. E o segredo da Yehudit, ficar nua na frente de todo mundo no casamento e tal, é a questão de onde está o seu coração. Que às vezes a gente fica incomodado quando a gente vê o nosso coração. Fala, nossa, quando eu vejo os meus desejos, coração é meu desejo, vejo meu coração, vejo meu desejo, minhas intenções. Isso é uma aberração. Mas quando está escondido, e tá bom, depois pega a Yehudit, leva ela para ter sexo com aquele sacerdote X. Tudo bem, vai ser chato, depois passa. E pronto, vamos fingir que está tudo bem. Quando a gente esconde nossos desejos, intenções e tal, parece que está tudo bem. A gente não tem problema de fazer umas coisas ruins, mas quando a gente revela e está claro, dá uma vergonha. A gente começa a ficar, né? Então, aqui vem a questão, a noite da virada. Yehudit, ela foi fazer o trabalho que a força masculina tinha que fazer, que a força masculina deveria estar lá para proteger o coração, mas não esteve. Então falou, sabe o que? Eu vou fazer. Já que ninguém está fazendo, então eu vou fazer. Inclusive depois, mais tarde, o que ela fez? Ela começou um processo da rebelião, certo? Dos israelitas contra a conquista. E depois disso, a situação estava péssima, claramente, porque eles começaram eles conquistaram Jerusalém, estavam chegando para o sagrado, a situação estava bem difícil. E eles estavam prestes a vencer. Então Yehudit chegou lá para o ministro do exército grego, falou o seguinte, ela é uma mulher muito bonita, atraente e tal, ela falou, olha, vocês estão para vencer, eu vou revelar para vocês então um segredo, vamos assim, encurtar o processo, então aqui um atalho, eu vou te revelar os segredos militares do meu povo, e em troca você me dá proteção. Então o cara olhou para ela e falou, bom,
mulher interessante, bonita e tal, vem, vamos falar mais. Ela começou a conversar com ele, mas claramente ela estava só mentindo, estava blefando. E ela fala que deu pra ele tomar um pouco de vinho, e isso aqui, e deu umas risadinhas e tal, e o cara tava todo já aqui tonto. Ele olhou pra ele e falou, vamos pro meu quarto, vamos. Foi lá pro quarto dele, decapitou ele, literalmente decapitou. Pegou a cabeça, chegou lá pros os generais daquele ministro e falou, aqui ó, a cabeça do seu líder, tchau. E eles ficaram tão abalados em saber o que fazer, e foi isso que, no final das contas, deu a força para que os macabeus conseguiram expulsar os gregos do templo sagrado, vencer a guerra, e todo o milagre que aconteceu. E isso acontece, sabe, se for pensar num passo antes, porque uma pessoa, uma mulher, entendeu que se o homem não está fazendo o trabalho dele, então ela vai fazer o trabalho dele. E do ponto de vista espiritual, a gente entende que se a força masculina, que representa, de uma certa forma, a mente, tá? Não é só a mente, tá? Mas representa, tipo, a mente é construída de feminino e masculino, mas se fala que a parte principal está lá com o masculino. E o coração, que é a força da vida, que bombeia a energia, que representa o desejo, né? Que é a parte mais importante do ser humano, é o feminino. E se a mente não está a serviço do desejo, que é a serviço da alma, então o coração tem que estar a serviço da mente. Você fala, sabe o que? Está tudo errado aqui. Então, eu vou usar o meu coração, que inclusive inclui a força corporal, a força do meu corpo, para movimentar a energia espiritual. E, às vezes, a gente precisa entender que para gerar um milagre, na maioria dos casos, na verdade, precisamos gerar energia espiritual e também física. E falamos ontem da ideia da alegria, de estar felizes, etc. E eu acho que os conceitos, se for pegar desde a primeira aula, hoje a quinta, vão se construindo, vai ficando mais e mais claros a ideia de o que a gente precisa fazer para criar milagres. Parte disso é assegurar que a tua mente ela está no lugar certo. E se não, então o coração precisa tomar a liderança. O que significa o coração assumir a liderança? A mente representa não só o raciocínio, ela representa, no final das contas, como eu faço. Isso aqui que eu... Qual o caminho? O coração representa a estratégia. Eu vou para lá, certo? Eu vou para cá, esse é o meu desejo, eu quero fazer assim. Depois a mente ela é responsável pelos detalhes mais técnicos de que vamos agora fazer, sei lá, pegar um avião e depois um barco para ir para aquela direção. Então, se a minha mente, ela fala, o coração fala, eu quero ir para lá. Mas a mente fala, não sei, vamos tentar fazer outras coisas também. Tem uma confusão mental, porque tudo está ligado com a confusão que falamos na aula de Zohar, que eu revelei, está gratuita, disponível. Domingo, dia 22 de dezembro, é só você procurar nosso canal, ela está de graça, faça um pouco de esforço e encontra ela lá. A aula de Zohar Miketz, Segredos de Hanukkah. É só você escutar um pouquinho o que eu falar. Mas eu vou dar um resumo aqui para você, que a grande questão da clipá, que a gente fala da negatividade, que tem que ser quebrada no período de Hanukkah para atingir milagres, é atingir o nível de emuná lemala minadat, que é a fé ou a certeza que está além da lógica, além do dat. E dat é uma sfira, é um dos mundos espirituais. Qual é o nível que está acima de dat? Você pega a sefirot, o que está acima de dat é Binah. O que Binah representa? O oitavo. A ideia que falamos do milagre do oitavo na aula de Zohar. Também representa o coração. Binah representa o nosso coração, representa o feminino. A certeza que está além da lógica é a ideia de você confiar no teu coração. Mas confiar, como assim confiar no coração? Às vezes o nosso coração tem uns desejos assim, né? Que é tipo, vamos ter sexo com aquele sacerdote e depois vamos ver o que acontece. Como então você sabe que o teu coração está no lugar certo? A resposta é simples, você tem que ter consciência de quais são as suas intenções. É só ter um pouco de coragem de se despir, não na frente de todo mundo, despir de forma figurativa, você na frente do espelho figurativo, e começar a falar para você mesmo, para você mesma, quais são as suas intenções verdadeiras, o que você realmente quer atingir com os seus desejos. E vai ficar bem claro para você que quando você fala, eu quero conquistar o mundo, no final das contas eu quero ser amado. Então, é ruim ser amado? Não sei. Mas de repente você pode entender o que você realmente quer, e aí ou você vai voltar para o desejo original de conquistar o mundo, mas com a intenção certa, porque você fala, não, eu não quero ser amado, eu quero conquistar o mundo, eu quero
tipo, conquistar o mundo de forma positiva, tá? Ou você fala, sabe o que eu quero ser amado? Então deixa eu entender se ser amado é uma coisa boa, se é ruim, talvez é uma etapa egoísta depois para poder ser uma pessoa menos egoísta, mas entenda as suas intenções. Pense sobre isso. Essa é o segredo de hoje. Antes de terminar de novo com o segredo de hoje, eu vou fazer minha parte. Um dos últimos avisos que eu vou dar, se você tem interesse em participar das nossas aulas de Zohar ou aulas de Kabbalah online, seja curso de Kabbalah, módulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais um monte de bônus, ou as aulas de Zohar e aulas novas com segredos profundos, o link está no descritivo desse vídeo. Por favor, dê uma olhada lá e decida. Se você decidiu, great. Se você não quer fazer, ótimo, não faça. Se você quer fazer e você está inscrito ou inscrita, maravilha, bem-vindo a bordo, bem-vindo a bordo. Mas se você está nesse dilema, agora é hora de escolher. Tem que despertar o desejo, deixar o teu coração te guiar, o coração espiritual. Então, essa luz que se revela, a luz de Tiferet, a beleza que se revela na perseverança. E eu vou deixar para você pensar o que significa isso, de acordo com o que falamos no final da aula de ontem. Você vai eu acho que fazer uma correlação bem interessante. Então amanhã a gente se vê de novo, amanhã também vai ser a lua nova de Capricórnio, então também um segredo interessante que sempre a quinta vela de Hanukkah, sempre a virada é a última noite, é o último dia do mês de Sagitário. Sempre vai ser o 29º dia de Sagitário. E sempre a sexta vela vai ser a lua nova de Capricórnio, sempre vai ser dessa forma. Então, é interessante que a virada acontece no final do mês dos milagres. Isto é, o mês dos milagres, que é o mês de Kislev, o mês Sagitário, no final dele vai ter uma virada espiritual. E a gente entra no mês de Capricórnio com o próximo dia da virada espiritual, que é muito importante. Vamos falar sobre isso amanhã com os segredos da lua nova de Capricórnio. Grande abraço, até amanhã, até então como sempre.